Boa tarde, pessoal. Vou colocar aqui o motivo da live. Residência com dispensa de visto para pais com crianças em idade escolar. O que isso significa? Que eu só vou falar desse tema hoje. Portanto, não adianta mandarem mensagens aqui durante a live de um assunto que seja diferente desse. Eu não vou responder para não tumultuar a live. Depois, vocês sabem que uma vez por semana eu faço perguntas e respostas. Eu vou pedir para o Fábio para abrir o perguntas e respostas para vocês e a partir daí eu seleciono perguntas aleatórias, ok? Bom, esse assunto já foi tratado na semana passada, mas eu vou reforçar. Por quê? Muitos têm falado que a advocacia virou mercância, que os advogados estão ganhando um dinheiro enorme fazendo as ações de intimação, cobram caríssimo e coitado das pessoas que estão pedindo residência agora pela via judicial. Pois é, a petição que eu fiz, que está lá no parlamento da Assembleia da República e necessita de 7.500 assinaturas para que eu possa defender esses direitos dos imigrantes no parlamento, ela é exatamente para criar um instrumento em que você consiga pedir a residência com dispensa de visto, utilizando o artigo 122, inciso 1º, a linha K, sem precisar acionar um advogado. Vamos imaginar, fazer um exercício de imaginação aqui. Que mundo maravilhoso a gente vai ter se, a partir do momento em que a ANMA liberar um botão em que você cadastra os seus documentos juntamente com o seu filho, mostrando que você é um pai de família, uma mãe de família, que o seu filho está matriculado numa instituição de ensino e que, portanto, você tem direito a pedir a residência do 122K, e com isso, posteriormente, pedir o reagrupamento do seu filho pelo 98, que mundo maravilhoso não seria esse? E a partir de que você tem acionado esse botão, né, esse mágico botão que já gera um protocolo do seu pedido e você anda com esse papelzinho para cima e para baixo enquanto você aguarda o agendamento da sua entrevista. Você não é abordado por nenhuma autoridade policial, não fica constrangido e para todos os lugares da administração pública portuguesa que você vai, você consegue provar que está no processo de regularização. Que bom seria. Melhor ainda se o prazo para a análise desse seu pedido não excedesse os 90 dias, conforme é a previsão de um pedido administrativo. Aquilo que eu estou pedindo é aquilo que a lei já determina, mas nós não temos atualmente um instrumento jurídico funcional dentro da ANMA que permita o exercício regular desse direito. Então, queridos, enquanto a situação não se resolve, é óbvio que a única via possível é a via judicial, porque a ANMA comete uma grande arbitrariedade quando lança mão deste artigo. Vou explicar aqui, já falei em outra ocasião, mas eu vou rever para vocês os dispositivos. O que a ANMA faz? A ANMA pega o 122K e mistura o termo residente, tá? Para criança, com portador de um título de residência válido. E para isso, ela agrega o 92, inciso 3º, que diz respeito a pessoas que estão cursando a partir do 10º ano. E mistura ainda mais o balaio, dizendo que independente de estarem ou não no 10º ano, essa residência também é possível para crianças a partir do 7º ou que tenham 12 anos de idade. O problema todo é que ao fazer isso, ela impõe que primeiro a criança tenha um título de residência e que depois, através dessa criança, esse pai tenha um título de residência. A grande questão é, quando nós pegamos o dispositivo do artigo 99.2, existe uma proibição expressa em que pais não reagrupam
ou melhor, filhos não reagrupam pais. Toda a autorização de residência que decorre de uma situação estudantil, ela não permite que esse título de residência seja um motivo de reagrupamento do seu ascendente. Isso também está na lei. É por isso que a gente fala que é um balaio de gato. Aquilo que a ANMA faz com o artigo 122. Qual é a ordem correta da aplicação do artigo 122? Primeiro, os pais demonstram que têm filhos em idade escolar através da matrícula dos filhos na escola e, a partir dessa documentação, pedem a residência pelo artigo 122K. E com essa residência, podem pedir concomitantemente a residência de seus filhos pelo artigo 81.5. Esta é a correta leitura da lei. Então, eu atrevo a um advogado qualquer que diga diferente disso, que me mostre na legislação aonde isso está diferente, porque essa construção jurídica que eu faço é essa que permite a leitura correta dos artigos. Aquilo que a ANMA faz não está correto. E muitas vezes as pessoas vêm até mim e falam assim: doutora, mas eu fiz uma consulta com um advogado e disse que isso não era possível. Então eu faço um desafio. O desafio está lançado. Me mostre, senhor advogado, que disse que isso não é possível, aonde na lei diz que a aplicação do artigo é inversa. Primeiro 92.3, para depois fazer o 122, ultrapassando a regra do 99.2. 99.3. Não é o 2, pessoal, perdão, é o 3. Então, vamos lá. Membros de família. Para efeito do dispositivo no artigo anterior, considera-se membros de família. Aí a gente vai lá. O cônjuge, os filhos, os menores adotados, os filhos maiores a cargo do casal. E o F, os ascendentes na linha reta em primeiro grau do residente ou do seu cônjuge, desde que se encontrem a seu cargo. Ou seja, aqueles que dependem financeiramente do titular daquela residência. E aí, quando a gente vai pegar o inciso terceiro, tá assim: consideram-se membros da família para efeitos de reagrupamento familiar o titular de autorização de residência para estudo, estágio profissional não remunerado ou voluntário, apenas os mencionados do A a C do número 1. O que ele está excluindo? Ele exclui o F, ele exclui o E, ele exclui o D. Se ele está falando que é só o A a C, em caso de estudo, quem eu posso reagrupar? Cônjuge, filhos menores e os menores adotados. Até os filhos maiores a cargo do casal ou do seu cônjuge que estejam solteiros e estudando no estabelecimento de ensino português não podem ser objeto de reagrupamento nesse caso específico em que o titular da residência é um estudante. Então percebam que é anacrônico, é um absurdo o que é feito na prática da ANMA diária, ou seja, a aplicação do 122 pedindo uma residência para um estudante antes de pedir a residência dos pais é você simplesmente violar o artigo 99, inciso 3º, na sua alínea F, ok? Por quê? Essa residência para ascendente é proibida em uma linha de hierarquia da própria legislação. Portanto, pessoal, eu peço a vocês que vocês, por uma questão de iniciativa popular, ok? A gente se mobilize para que consigamos, através da mudança da prática jurídica, da interpretação dessa norma, você possa, no mundo real, pedir a residência se você é o pai ou a mãe de uma criança em idade escolar. Eu fiz um artigo sobre essa situação, saiu no jornal recentemente, explicando o porquê. E aí, nesse particular, eu vou explicar para vocês uma coisa. O artigo da lei, o 122K, fala sustento e educação. Ele sequer menciona a educação obrigatória. Então, eu entendo que, do ponto de vista jurídico, crianças que estão no infantário e na creche estão sendo, de alguma maneira, influenciadas pelo mundo da educação. Portanto, a gente pode entender que, se elas estão matriculadas numa instituição de ensino válida, regulamentada, mesmo que o ensino para essas crianças ainda não seja obrigatório,
o pai de uma criança que está matriculada numa instituição de ensino, seja ela um infantário ou uma creche, em que lá é determinado que é um instituto de educação, tem sim direito à autorização de residência com dispensa de visto. Isso faz referência e gera uma influência, inclusive, nas pessoas que vieram para Portugal sem visto prévio e, após a manifestação de interesse ter se encerrado, desejam permanecer no território e têm filhos. Essas pessoas, ao invés de fazer a residência CPLP pelo artigo 87A, parte final, e o artigo 75, inciso 2º, também, que permite a residência pela CPLP sem o visto prévio, pode invocar o 122. O doutor Bruno, que foi uma das pessoas que comentou a matéria que foi veiculada no Jornal Público, disse o seguinte: olha, eu não entendo que a via seja através de petição, porque a lei já previu isso. Concordo em parte com essa situação. Por quê? De verdade, a lei previu, mas na prática diária, isso acontece? Não. A AIMA não acata. Então, todo mundo que precisar acionar esse artigo e não tem um filho que já esteja no 7º ano, fica excluído dessa residência. E aí, o doutor Bruno falou, para essas pessoas nasce o direito a fazer uma ação judicial. Verdade. Todo mundo tem dinheiro para pagar advogado? Não. Mesmo as pessoas que estão na segurança social, muitas delas ainda não têm um tempo de contribuição mínimo para poder acionar essa situação que ela é um seguro, em que você tem a permissão de fazer valer a situação de um advogado pago pelo Estado. Portanto, muitas pessoas ficam excluídas desse universo. Então, para que você não precise de um advogado para receber essa residência, é necessário que haja um comando jurídico dentro da AIMA em que você possa acionar essa residência nas modalidades tradicionais de agendamento. A petição é para isso. Não adianta estar escrito na lei se não é cumprido da forma devida. Então, por favor, aqui tem 27 pessoas. Eu montei um grupo, tá? Ele já tem praticamente 500 pessoas para a gente falar sobre as ações de intimação. Mas nesse grupo também tem muita gente que está nessa situação do 122K. As pessoas precisam entender que para que eu consiga fazer o meu trabalho, não para em mim. Tem um momento que o bastão está comigo e eu entrego ele a vocês. Se vocês não se engajarem na causa, eu não consigo mudar o sistema. Porque é uma advogada falando, só que o parlamento exige, para que eu fale no parlamento, 7.500 assinaturas. Nós somos mais de 1 milhão de imigrantes. Por que essa petição está rodando? Vai fazer uma semana na sexta-feira e eu ainda não tenho 7.500 assinaturas. Porque as pessoas não fazem aquilo que é preciso. Só ir lá e gastar 2 minutos do seu tempo e assinar uma petição. Na sequência, vem outra demanda. Que demanda será essa? A mudança do artigo 185 da Lei de Imigração, para parar de ameaçar punir o empregador que emprega uma mão de obra imigrante em processo de regularização. Do mesmo jeito, vou precisar de 7.500 assinaturas. Vou precisar. Aí eu digo para vocês, não é interesse de todo imigrante que ele tenha pleno emprego? E para que ele tenha pleno emprego, não é necessário que o empregador pare de temer a situação de empregar um imigrante que está em processo de regularização? Sim, mas isso tem que estar escrito no artigo. A exceção da punição para pessoas que comprovam que estão em processo de regularização. Isso não está escrito. Gera insegurança jurídica. E a pena para você empregar uma mão de obra que está irregular no território é de até 5 anos de prisão. É por isso que as pessoas têm receio. Quem não quer abusar do imigrante, quem não quer utilizar uma mão de obra irregular, fica com receio de ser punido. Mas quem quer só sacanear o imigrante, deixar de pagar os direitos trabalhistas, esse não tá nem aí porque tá sempre na trambicagem. Mas um empresário sério, ele precisa ter a segurança de que ele não será punido. Isso é uma outra petição. Então, querido, você não tem filhos. Assina a petição dos filhos. Porque
logo em breve, eu vou fazer a chamada para a pessoa que está na situação em que não tem filhos, mas quer um emprego regulado e que o empregador tenha uma segurança para contratar, vai precisar assinar a petição do 185. A gente precisa se ajudar. Eu só preciso de 7.500 assinaturas para que eu possa levar essa situação ao parlamento. Tem pessoas que estão perguntando assim, doutora, aonde assina? Lá na minha bio, tá? É o segundo link, tem a minha página pessoal, né, na Real em Portugal, e o segundo link é o link da petição. Mas se você entrar na própria Assembleia da República, se você procurar lá petições, vai aparecer a petição. Mas o caminho mais fácil para você chegar nessa petição é através do link da bio. Vamos fazer uma conta rápida? A gente tem aí 100 pessoas. Ok? Se 100 pessoas espalharem essa petição para 10 pessoas, olha quanto a gente consegue rapidamente. E essas outras 10 espalharem para mais 10, eu consigo atingir o meu número com, assim, uma rapidez tremenda. Agora, enquanto eu ficar de formiguinha em formiguinha, cada hora assinar 10, cada hora assinar 20, cada hora assinar 5, vai chegar um momento, gente, que eu vou ficar desgastada, vou ficar sem voz e vou abandonar o projeto. Sabe por quê? Eu sou portuguesa, a minha residência está em dia e quanto mais gente precisar de advogado para fazer as coisas, mais eu tenho lugar no mercado. O que eu estou fazendo é para que vocês percebam que o advogado vai se tornar cada vez mais desnecessário quando o Estado funcionar. Então, quando a gente faz uma iniciativa como essa, é um dever cívico. Eu não estou fazendo isso para ganhar mais dinheiro. Pelo contrário, é na contramão daquilo que eu recebo. Por quê? Quanto mais problema a ANMA trouxer para a vida de vocês, mais mercado da advocacia eu tenho. Por quê? Se você não consegue resolver as coisas pela via tradicional, você vai procurar o advogado. O que eu estou tentando fazer é fazer com que a coisa fique mais facilitada para a sua vida, para que você não dependa de mim e nem de nenhum outro profissional, mas que o Estado cumpra o papel dele e você consiga resolver a sua documentação sem precisar acionar a justiça. Perceberam? Claro que esse caminho é longo, mas precisa ser travado por alguém. É uma batalha, é uma luta. Mas sabe quem pode me ajudar? Quem reclama que o honorário é caro. Porque se você não quer pagar o advogado, então vamos mexer os seus pauzinhos aí, parar 2 minutos do seu tempo para mudar a lei. O que você acha disso? Você vai ter coragem de reclamar? E você não faz nada para mudar? Nem para mudar o artigo 185, nem para mudar a forma como o 122 é aplicado na prática? Vamos pensar sobre isso? Bom, falei, vou como é que você diz? Vou respirar um pouquinho, porque olha, para quem não sabe, eu sou asmática, tá bom? Gente, como eu disse, não vou responder nenhuma pergunta hoje, tá? Mas vou pedir pro Fábio abrir o perguntas e respostas para poder responder no final de semana as perguntas que são mais aleatórias, tá bom? Beijinho para vocês e até o próximo vídeo.